Boa noite. Boa noite. 40 pessoas são presas por suposto envolvimento com o PCC. Polícia pede à Justiça a prisão preventiva do casal acusado da morte de zelador. Dilma e líderes dos BRICS anunciam criação de banco para financiar países emergentes. Pesquisa Datafolha mostra que mais de 80% dos estrangeiros aprovaram a Copa no Brasil. Seleção alemã chega a Berlim e comemoração gera polêmica entre os rivais argentinos. Polícia conclui investigações sobre a morte do zelador Gesi Lopes de Souza e indicia casal Ieda e Eduardo Martins pelo assassinato. O publicitário Eduardo Martins foi levado no início da noite de volta para a delegacia onde está preso. Depois do interrogatório, o quarto do inquérito, ele foi indiciado por homicídio e porte de arma de uso restrito, por causa do cano e do silenciador de uma pistola encontrados no guarda-roupas do casal. Ele já tinha sido indiciado quando foi preso em flagrante por ocultação de cadáver. O laudo da perícia confirmou que havia sangue na maçaneta da porta e dentro do apartamento, mas não no carro do casal, nem na bota da mulher do publicitário, a advogada Ieda Martins. Apesar disso, a polícia não tem dúvida da participação de Ieda no assassinato. E por isso ela também foi indiciada, basicamente pelos mesmos crimes do marido, inclusive homicídio. O delegado argumenta que foram muitas contradições durante os depoimentos e que existem vários indícios que comprometem Ieda. Ela chegou logo após no apartamento. Não se sabe ainda se ele estava morto ou não. Depois ela desceu no elevador por duas vezes, uma hora com aqueles galões que foram encontrados com gasolina lá na Praia Grande. Ela retirou o filho dela da escola minutos antes, acho que uns 15 minutos, ou de 10 a 15 minutos antes ao término da aula, coisa que ela nunca fez. Na verdade, ela nem ia buscar. Então, são indícios fortes que nos convencem de que ela estava realmente, além de estar na cena do crime, ela aderiu à ideia. Os dois negam o assassinato. Eduardo sustenta que o zelador morreu acidentalmente durante uma briga. O casal também é suspeito de matar o empresário José Jair Faria, ex-companheiro de Ieda. Amanhã, ela será levada para o Rio de Janeiro, onde houve o crime, para participar de uma acariação no inquérito que apura a morte do ex-marido. Faz balanço da operação que prendeu 40 pessoas ligadas ao PCC. Segundo a investigação, policiais civis e militares teriam envolvimento com a facção. De acordo com o Departamento de Investigações Criminais, o DEIC, os oficiais extorquiam traficantes. De acordo com a investigação, que começou há 6 meses, a facção funciona como uma empresa, com divisão clara de funções e área de atuação de cada integrante. O núcleo financeiro-administrativo foi o alvo da Operação Bate-Bola, nome dado em referência à troca de mensagens da quadrilha. 2 adolescentes foram apreendidas e 38 pessoas presas temporariamente. Entre elas, o homem considerado pela polícia o número 1 do primeiro comando da capital fora da prisão, Amarildo Ribeiro da Silva, o Júlio, responsável por gerenciar o faturamento do PCC de 7 milhões de reais por mês. Desde sábado, foram apreendidos também mais de 100 quilos de cocaína, 40 quilos de maconha, 120 mil reais em dinheiro e mais de 30 automóveis, muitos de luxo. 3 contas bancárias em nome de laranjas também foram bloqueadas. Como é que as informações têm chegado? Eu queria que o senhor detalhasse um pouco mais essa comunicação que o PCC tem feito. Através de documentos escritos que ele encaminha para os seus liderados na rua. A polícia confirma que mesmo de dentro do presídio de segurança máxima de Presidente Venceslau, no interior de São Paulo, Marco Camacho, o Marcola, que agora atende também pelo apelido de Russo, ainda é o comandante do PCC. A investigação mostrou também que policiais, a maioria de militares, têm envolvimento com a facção criminosa PCC. Cerca de 30 policiais foram flagrados ou citados em interceptações com criminosos feitas pelo DEIC. O caso já foi encaminhado às ouvidorias da corporação, mas segundo a denúncia, nenhum policial trabalha para a quadrilha. Eles não fazem parte do esquema da organização criminosa. Vocês não têm polícia trabalhando para
criminoso. O policial, o que a gente coletou em escutas, em anotações, ok? Foi que, eventualmente, o policial passa na chamada biqueira, né, no ponto de venda de droga, e ali ele arrecada o dinheiro que tem naquele momento. Não mais que isso. A polícia afirma que episódios de queima de ônibus não têm relação com as prisões, mas não descarta retaliações. Nós não temos, doutor Rui, doutor Wagner pode confirmar, nenhuma notícia de possível retaliação, mas evidentemente que isso é objeto de acompanhamento. A seguir, Prefeitura de Santos multa quem joga lixo no chão. E a moda voltada para os pés. Começa em São Paulo mais uma edição da Francal, a maior feira de sapatos do país. Voltamos em 1 minuto. Até já. A exemplo de outras cidades, a Prefeitura de Santos, no litoral paulista, passou a multar quem é flagrado jogando lixo no chão. A multa vai de R$ 150 a R$ 1.000. Por semana, a Prefeitura de Santos recolhe cerca de 600 toneladas de lixo doméstico pela cidade. Outras 400 toneladas de lixo reciclável são coletadas por mês. A lei que proíbe jogar lixo na rua existe desde 1968, no Código de Posturas da cidade. A Prefeitura garante que já fazia fiscalizações, mas só agora, por iniciativa da Câmara Municipal, a lei ganhou faixas diferentes de multas que podem variar de R$ 150 a R$ 1.000, de acordo com a quantidade de lixo jogada na rua. Agentes da Prefeitura circulam pelas ruas fiscalizando a conduta de moradores e visitantes, mas a medida ainda enfrenta resistência. Mais uma lei recheada de boas intenções, né? Mas que no fim vai acabar punindo as pessoas no lado financeiro, né? Acho que para cada caso vai ter que ser avaliado de maneira diferente, né? Porque de repente, sei lá, uma criança pode jogar alguma coisa e o pai não vê, entendeu? Miriam é comerciante e confessa que já jogou papel de bala na rua. A gente tem que se policiar e se não se policiar, aí entra com as multas, não tem jeito. Aí você sentindo no bolso não vai ter jeito. Na praça em frente à prefeitura não encontramos fiscais e foi fácil ver pessoas jogando bitucas de cigarro no chão. Não estou sabendo. Nem foi divulgado isso aí, nem nada. Pô, aconteceu, eu errei, vou arrumar. Perdão, desculpa. Foi mal da minha educação. A gente também tem que ver o lado dos fumantes também, fazer essas lixeiras pra gente aí, apropriadas para fumantes, né? Que não sejam de plástico e pode botar um fogo ali na lixeira. De acordo com a prefeitura, existem na cidade de Santos 700 lixeiras de concreto e quase 3.000 de vários tipos e tamanhos, como os que são fixados nos postes. Mas Jurandir não encontrou lugar para jogar a bituca e deu um jeito. Colocou o que restou do cigarro em um pequeno plástico para jogar no lixo mais tarde. O brasileiro nunca foi direcionado para esse tipo de situação. Quem sabe agora deixa de jogar ponta de cigarro, papel de bala, saquinhos de supermercado e outras coisas mais, né? A assessoria de imprensa da Prefeitura de Santos diz que no começo do mês, uma outra lei foi sancionada para que estabelecimentos de uso público ou privado instalem bituqueiras no prazo de até 60 dias. Caso contrário, poderão ser multados. Mas a lei não engloba as praças como aqui está esta na frente da sede da Prefeitura. E o paulistano terá uma semana fria, mas ensolarada. Segundo os meteorologistas, não há previsão de chuva para os próximos dias. E com a ausência de chuva, todo o interior está com umidade relativa do ar entre 20% e 30%, o que já é considerado estado de atenção pela Organização Mundial da Saúde. Vamos ver como fica o tempo amanhã em todo o estado de São Paulo, com Mariana Armentano. Com esse tempo seco, a umidade relativa do ar vai continuar baixa entre 20% e 30% em praticamente todo o interior. É que uma massa de ar seco continua predominando sobre todo o estado, deixando a quarta-feira com pouquíssima nebulosidade e bastante sol. Em todas as regiões, ainda faz frio durante a madrugada e no começo da manhã. Pode inclusive gear na Serra da Mantiqueira. À tarde vai fazer calor no interior e a máxima pode chegar aos 30 graus em Araçatuba e aos 31 em Votuporanga. Calorão também de 29 graus na região de Ribeirão Preto e de São José do Rio Preto.
Já em toda a faixa leste, principalmente aqui na Grande São Paulo, as temperaturas ficam mais agradáveis durante o dia. Amanhã à tarde, a máxima vai ficar em torno dos 25 graus aqui na capital. Na quinta esquenta mais e os termômetros chegam à marca dos 27. E no fim da semana, a frente fria que está no sul do Brasil começa a trazer chuva aqui para São Paulo. Na sexta-feira, a máxima prevista será de 25 graus. A principal feira de moda em calçados e acessórios, a Francal 2014, foi aberta hoje. O setor aposta nas vendas do segundo semestre para recuperar o fraco desempenho do início do ano. A abertura oficial do evento contou com a presença do governador e candidato à reeleição Geraldo Alckmin. A principal feira do setor antecipa os modelos da coleção Primavera-Verão, a mais importante do ramo, já que os produtos ficam nas prateleiras até março do ano que vem. Já que a estação será quente, para as mulheres, a tendência é a combinação de cores. Os calçados masculinos também estão bem coloridos. Para a garotada, calçados para eles ficarem ainda mais parecidos com os pais. Mulheres mais ousadas podem apostar em muito brilho e nas franjas. E nem os chinelos escaparam. Tem até modelo retangular. Esta palmilha especial promete dar maior conforto aos pés femininos. Ela diminui as dores de joelho ou coluna, principalmente para quem usa salto alto. Ela eleva a base dos metatarsos e alivia a pressão nos pontos mais solicitados do pé. Então, a ideia é dar conforto, além disso, cuidando de alguns probleminhas secundários que aparecem quando as mulheres usam calçados inadequados. Durante o ano de 2013, o setor de calçados produziu 900 milhões de pares e movimentou quase 27 bilhões de reais. A expectativa do setor é de crescimento agora no segundo semestre, já que as vendas do primeiro semestre foram atrapalhadas por conta do carnaval tardio e também da Copa do Mundo. O setor calçadista não tem uma projeção, mas trabalha para fechar o ano no azul. O rendimento abaixo do esperado no primeiro semestre também foi afetado pelo fraco desempenho em datas importantes para o comércio. Nós tivemos um Dia das Mães fraco, que não atingiu as expectativas, e depois nós tivemos o Dia dos Namorados, que é muito importante para o nosso setor, que não aconteceu porque foi a abertura da Copa. E com isso, vários mercados perderam, e o setor de calçados também. A Francal 2014 fica no pavilhão de exposições do AMB até sexta-feira, das 9 da manhã às 8 da noite. A feira é apenas para profissionais do setor e a entrada é gratuita. Acordo assinado hoje oficializa a criação de Banco dos BRICS. O NBD, novo Banco de Desenvolvimento, terá o objetivo de financiar projetos de infraestrutura em países emergentes. O novo banco terá capital inicial de 50 bilhões de dólares, divididos igualmente entre os fundadores. A sede vai ser em Xangai, na China, e a primeira presidência geral será assumida pela Índia. A formalização da criação do novo banco, após pelo menos 2 anos de negociações, aconteceu durante a 6ª cúpula dos BRICS em Fortaleza. A presidente Dilma Rousseff recebeu, no centro de eventos do Ceará, o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, o presidente da África do Sul, Jacob Zuma, o presidente da China, Xi Jinping, e o presidente da Rússia, Vladimir Putin. Após a recepção, os chefes de Estado se reuniram para debater estratégias para melhorar a distribuição de renda nos países do bloco. Eles também discutiram a criação de um fundo para socorrer os países em caso de necessidade financeira. À tarde, os chefes de Estado participaram de uma cerimônia que oficializou a criação do NBD, novo Banco de Desenvolvimento. Hoje, criamos o Banco dos BRICS e estabelecemos o Acordo Contingente de Reservas. Importantes passos para o aperfeiçoamento da arquitetura financeira global. Para que o acordo acontecesse, o Brasil, que assumiria a primeira presidência do banco, teve que ceder a vaga para a Índia e aceitou indicar o presidente do Conselho de Administração da instituição financeira. A sede do Banco dos BRICS será em Xangai, na China. A presidência será rotativa e mudará a cada 5 anos. A 6ª cúpula dos BRICS continuará amanhã em Brasília e os líderes dos 5 países devem se reunir com os presidentes dos países da União de Nações Sul-Americanas, a Unasul.
Em evento com empresários, Alexandre Padilha, candidato do PT ao governo de São Paulo, é cobrado pela baixa aprovação do colega de partido e prefeito da capital, Fernando Haddad. Padilha negou que a administração de Haddad possa trazer embaraços à sua campanha. Segundo o último levantamento do Datafolha, a gestão de Haddad é aprovada por 17% dos entrevistados. Como cidadão paulistano, torço e vou ajudar e trabalhar para que o prefeito Fernando Haddad faça aquilo que tem que ser feito na cidade de São Paulo. Padilha disse acreditar que vai para o segundo turno. No último Datafolha, ele aparece com 3% das intenções de voto, atrás de Geraldo Alckmin, do PSDB, Paulo Scaff, do PMDB e de Gilberto Kassab, do PSD, que no início de junho, data da pesquisa, ainda figurava na lista de candidatos ao governo paulista. O PT, mais uma vez, estará em segundo lugar ou em primeiro lugar, estaremos aí na disputa do segundo turno. E vou querer contar com o apoio do Gilberto Kassab, de todos aqueles que apoiam a presidenta Dilma, a nos apoiar no segundo turno das eleições aqui no estado de São Paulo. Paulo Scaff, do PMDB, não teve agenda hoje. O tucano Geraldo Alckmin, que é candidato à reeleição, teve compromissos apenas como governador. O prazo para o eleitor que quiser pedir o voto em trânsito começou hoje. O prazo vai até o dia 21 de agosto. Quem estiver fora do domicílio eleitoral no dia 5 de outubro e mesmo assim quiser votar, poderá solicitar a habilitação do benefício em qualquer cartório eleitoral. A partir deste ano, será possível a votação em trânsito em municípios brasileiros com mais de 200 mil eleitores. Mas o voto só será permitido na eleição para presidente. O eleitor que não quiser votar deverá justificar a ausência em uma sessão eleitoral. Senador Clésio Andrade, do PMDB de Minas Gerais, renuncia ao mandato. Em carta lida no plenário do Senado, ele diz que deixa o cargo por motivos de saúde. O mandato de Clésio Andrade se encerraria em janeiro de 2015. Ele assumiu em 2011 após a morte do titular da cadeira, Eliseu Rezende. Clésio Andrade é um dos réus do chamado mensalão tucano. De acordo com o Ministério Público, o esquema desviou recursos para a campanha eleitoral de Eduardo Azeredo, do PSDB, em 98. O processo do PMDBista havia permanecido no Supremo Tribunal Federal por ter foro privilegiado. A ação contra os demais réus corre na Justiça em Minas, inclusive o processo de Azeredo, que perdeu o foro privilegiado ao renunciar ao cargo de deputado federal em fevereiro deste ano. Com a renúncia, o mesmo deve acontecer com o processo de Clésio Andrade. Justiça Federal do Paraná determina a abertura de uma nova ação contra o doleiro Alberto Youssef. Ele e mais 9 pessoas estariam envolvidas em uma suposta ocultação de origem de R$1.600.000 provenientes do esquema do mensalão petista. Com a decisão, os 10 passarão a ser réus no processo e ainda terão de ser julgados pela acusação. Youssef está preso desde março por suspeita de comandar um esquema de lavagem de dinheiro revelado pela Operação Lava Jato. O esquema teria movimentado cerca de R$10 bilhões, segundo a Polícia Federal. Depois de dispensar o técnico Luiz Felipe Scolari e sua comissão técnica, a CBF demite diretor de comunicação e médico da seleção. A Confederação Brasileira de Futebol confirmou que Rodrigo Paiva e José Luiz Runco não trabalham mais na entidade. Paiva cuidava da comunicação da CBF havia 12 anos e Runco foi o médico da seleção brasileira nas últimas 4 Copas do Mundo. Os estrangeiros que vieram ao Brasil para a Copa do Mundo elogiaram a organização do Mundial. É o que aponta uma pesquisa do Datafolha. De acordo com a pesquisa, a organização do Mundial foi ótima ou boa para 83% dos estrangeiros que visitaram o país. Para 12% foi regular e apenas 3% consideraram ruim ou péssima. Em relação ao conforto e segurança dos estádios, 92% dos turistas elogiaram as instalações. 76% dos entrevistados acharam ótima ou boa a qualidade dos transportes até os locais dos jogos. E no quesito hospitalidade, a aprovação dos estrangeiros também foi quase unanimidade. 95% elogiaram a maneira como foram recebidos e tratados. E eles vão além. 69% dos torcedores que por aqui passaram disseram que morariam no Brasil.
A pesquisa foi realizada entre os dias 1º e 11 deste mês. O Datafolha ouviu 2.209 estrangeiros de mais de 60 países nos aeroportos de São Paulo, Brasília e Rio de Janeiro. Justiça manda soltar 13 dos 19 ativistas detidos no Rio de Janeiro antes da final da Copa. A decisão saiu no começo da noite. Eles foram detidos sob acusação de formação de quadrilha. Ao pedir a prisão, a Justiça alegava que essas pessoas estariam planejando um protesto supostamente violento durante a final do Mundial, que aconteceu no domingo no Maracanã. Na decisão de hoje, o desembargador Ciro Darlan afirma que concedeu habeas corpus aos ativistas porque não havia elementos que comprovassem a necessidade de manutenção da prisão dessas pessoas. Vamos ao comentário de José Neumann e Pinto. No dia 1º de julho de 2013, pressionada pelas ruas que reclamavam da péssima gestão federal, Dilma Rousseff reuniu seu ministério. E ao acabar a reunião, foi perguntada por um repórter se, por acaso, o seu governo tinha um padrão FIFA, que era o que o povo cobrava na rua. Padrão FIFA para educação, saúde, segurança, transporte, etc. Ela disse, não, o meu governo tem padrão Felipão. É que a seleção brasileira tinha acabado de vencer a Copa das Confederações e ela vestiu a amarelinha e entrou no time do professor Scolari, na família Scolari. Ora, 1 ano e 13 dias depois, no dia da queda da Bastilha, ela reuniu o Ministério para comemorar a Copa das Copas. Vocês acabaram de ver uma pesquisa aí da Datafolha e as pessoas se referindo a coisa que não tinha nada a ver com o governo. Quer dizer, a Dilma encampou e estatizou um evento privado, particular. E esqueceu o professor Scolari. Depois daquela surra de 7-1 da Alemanha e do vexame seguinte contra a Holanda, o professor Scolari caiu no ostracismo de sua pupila presidente, que chegou, na véspera da derrota para a Alemanha, a considerar aqueles que achavam que a seleção ia jogar mal, urubus. Essa foi a palavra que ela usou. É isso aí. Aconselhada pelos seus marqueteiros, a presidente tirou as chuteiras da pátria em chuteiras e não de chuteiras. O Nelson Rodrigues escrevia bem português e sabia que a pátria poderia calçar chuteiras, então é pátria em chuteiras. Pátria de chuteiras, como o governo tentou vender, foi o que aconteceu, né? A seleção do Filipão, a presidente, todo mundo meteu os pés pelas mãos e foi aquele vexame. O professor Filipão, acostumado a seus métodos de autoajuda, né, treinando os reservas e deixando os titulares sem jogar e não colocando os reservas para jogar, ele também inspirou agora no próprio ostracismo. Quando a presidente reuniu o seu ministério, esqueceu o Filipão e tratou de falar bem da Copa, mas falou da derrota, atribuindo à sabedoria chinesa uma frase de autoajuda que não tem autor que reconheça de tão piegas que ela é. A derrota é a mãe de todas as vitórias. Deus a ouça. Bom, na próxima quinta-feira estarei de volta aqui direto ao assunto. Em pé! A seleção alemã chegou hoje a Berlim. Na capital, o clima era de muita festa e também de provocação aos rivais. 500 mil torcedores esperavam a seleção tetracampeã mundial chegar à capital do país. Os atletas desfilaram pelas ruas de Berlim em carro aberto. No palco montado para a comemoração, os jogadores brincaram e dançaram com a taça conquistada. A seleção brasileira também foi lembrada por eles. Os atletas entraram com as mãos nos ombros uns dos outros em alusão ao gesto da seleção brasileira durante o Mundial. Com os microfones em mãos, os campeões ironizavam os argentinos, vice-campeões na competição. Na provocação, os jogadores se abaixaram e cantaram aos gaúchos, termo que diz respeito aos argentinos. Em seguida, ergueram a cabeça e gritaram que os alemães andam assim. Na Argentina, o gesto causou indignação da população e da imprensa. O diário Olé, famoso jornal argentino, criticou o ato e afirmou que a brincadeira é uma forma de discriminação.
Acidente no metrô de Moscou mata ao menos 20 pessoas. Outras 160 ficaram feridas. Muitas vítimas foram internadas em estado grave. O acidente aconteceu por volta das 8h30 da manhã pelo horário local. Segundo informações preliminares, um problema na rede elétrica provocou a parada do trem e fez com que alguns vagões saíssem dos trilhos. O Comitê de Investigação da Rússia disse que está examinando as causas do descarrilamento, mas, por enquanto, está descartada a hipótese de atentado. O presidente da Bolívia, Evo Morales, registra candidatura para disputar um terceiro mandato. Evo Morales, ex-líder cocaleiro, tem 54 anos e em 2006 se tornou o primeiro presidente indígena da história boliviana, apoiado por vastos setores. Para ser reeleito, Morales, que tem grande popularidade no país, precisa de mais de 50% dos votos válidos na eleição de outubro. Caso contrário, o segundo turno será no dia 7 de dezembro. Morales teve a candidatura endossada por uma decisão do Tribunal Constitucional no ano passado, por isso pode se reeleger. Conflito no Oriente Médio. O grupo radical islâmico Hamas rejeita cessar-fogo, dispara mais foguetes e Israel volta a atacar a faixa de Gaza. O Gabinete de Segurança de Israel se reuniu logo cedo e aprovou o cessar-fogo imediato proposto pelo Egito. Os ataques foram suspensos. A representante da Organização para a Libertação da Palestina considerou a trégua um primeiro passo para um acordo maior. Mas o Hamas rejeitou a proposta, exigindo o fim de todo o bloqueio em Gaza. Os militantes islâmicos continuaram a disparar foguetes. Segundo o exército de Israel, foram quase 50 durante a manhã. Um morteiro fez a primeira vítima fatal em Israel neste conflito. Um homem de 35 anos foi atingido perto da fronteira com a faixa de Gaza. Depois de 6 horas, o premier de Israel, Benjamin Netanyahu, declarou que seu país havia reiniciado os ataques contra o Hamas. A edição das 10 do Jornal da Gazeta termina aqui. Amanhã, Laerte Vieira está de volta. Obrigado pela companhia nesses 30 dias. Nos vemos amanhã no Jornal da Gazeta, às 19 horas. Até lá. Obrigada pela companhia, Gabriel. Fique agora com Rony Von no Todo Seu. Uma ótima noite para você e até amanhã. De segunda a sábado, 7 da noite, você fica por dentro do que acontece no Brasil e no mundo com o Jornal da Gazeta. Assista agora, Todo Seu.